Vamos falar com o Senhor então, em nome de Jesus. Você quer receber uma palavra de Deus nessa noite? Amém, glória a Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração, mas antes, você precisa falar com Deus. Antes, você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Antes, você precisa falar: Senhor, abre os meus ouvidos. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu preciso tanto de Ti. Eu preciso entender a Tua palavra. O Senhor não te trouxe à toa. Fala para Deus nessa noite. Fala: Senhor, eu necessito do Senhor, da Tua presença, do Teu amor, da Tua bondade. Ah, Senhor, que noite maravilhosa de Te adorar, de louvar, de engrandecer, de exaltar o Teu nome. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Seja bem-vindo sobre a Tua igreja. Seja bem-vindo sobre o Teu povo. Nós Te adoramos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Nós Te adoramos, porque o Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor é o nosso pastor, é o Deus da nossa vida. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abre comigo a tua Bíblia, lá em Isaías, no capítulo de número 1. Livro do profeta Isaías, o capítulo de número 1. Se você estiver sem a Bíblia aí, em nome de Jesus, só acompanhar aqui na tela, amém ou não? O profeta Isaías, ele é um dos grandes profetas da história dos judeus, querido. O livro que leva o teu nome, né? Descreve aí para nós seu modo de vida, que é muito coerente, as suas convicções, suas determinações, na verdade a sua visão, né? De reino. E o Senhor quer falar algo forte ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos no mês da família, orando, buscando. Não sei se você percebeu, Dani, abaixa um pouquinho para mim. Não sei se você percebeu, mas eu tenho feito os devocionais pela manhã direcionado à família. E por que, né, o maio a gente coloca aí o mês da família, para que a gente consiga levar mais as nossas orações, olhar mais para a nossa casa, olhar mais para o casamento, olhar para o trabalho das mãos, olhar mais aquilo que você tem gasto tempo, não é verdade? A pastora estava vendo um vídeo, e aí essa moça, ela fez o vídeo mostrando quanto tempo ela tinha, né, com a filha dela. E aí quando ela bota ali as 12 horas do dia, né? E ela coloca e ela vai anotando, e o horário de trabalho, ela está longe da filha. E aí o horário de a filha está estudando e ela não consegue ver a filha. Depois a filha vai para outro lugar, ela está trabalhando. Aí ela chega de noite em casa por volta de 7 horas, a filha está em casa, mas só que a filha dorme às 8. E aí quando ela vê que ela está apenas 1 hora só com a filha dela, ela cai em pranto. E ela começa a falar: não é vida, não tem sentido isso, né? E onde ela abandona aquela vida que ela tem, está na internet aí, e vai buscar outra forma de viver. Isso é uma realidade. Muitas vezes nós não conseguimos olhar para a nossa casa, a nossa família. Os dias estão passando, os filhos estão crescendo, e como os filhos estão crescendo, não é verdade? Então, assim, o que é tão importante, o que é mais importante do que a família? Podemos ganhar o mundo inteiro, perder a nossa alma, perder a vida nessa terra. O que é mais importante que a nossa família? Se o homem está avançando, está conquistando, se ele está trazendo a prosperidade para o lar, é porque tem uma mulher ali orando, uma mulher ali sustentando a casa, na educação, perseverando dia a dia.
A família é o bem mais precioso que alguém pode ter. Sabia disso? Não. Você pode ter, a gente vê várias aí pessoas com muito dinheiro, sozinhas. Ninguém do lado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós enxergamos? Deus, ele não escolheu um povo e falou: eu amo esse povo e agora esse povo vai ser meu filho e eu vou conduzir esse povo. Não. Tudo começa lá no Éden. Deus faz Adão perfeito, santo, sem pecado. Depois Adão estava feliz, Adão estava perfeito, sem pecado nenhum, desfrutava de tudo ali. Aí Deus faz para ele o que? Uma varoa. Deus faz para ele uma mulher, né? E agora Adão tem a sua esposa, e a Bíblia vai dizer agora que os dois estão desfrutando do Éden, um lugar de delícia. Então Deus não projetou o casal, a família que viria posteriormente, para morrer, perecer, sentir dor. Deus não projetou o ser humano para chorar, não projetou o ser humano para morrer, mas porque o ser humano escolheu, deu ouvido, né? A serpente, Eva dá ouvido, e aí come do fruto proibido, e foi colocado uma árvore no meio do jardim, com uma ordem de Deus: tudo é seu, mas não toca naquela árvore, porque o dia que você comer daquele fruto, você vai morrer. E Satanás engana, chega, conversa com lábias, né? E consegue te enganar ali o casal, porque ela come, depois dá ao marido, e a Bíblia fala que eles são tirados daquele lugar. Por que eles são tirados do Éden? Porque ali havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Poderiam viver ali eternamente pecando, mas aí o Senhor ama o que ele faz, tira ele daquele lugar, ele faz uma promessa. Qual é a promessa? A promessa é que Deus enviaria o seu filho, nascido de mulher, e esse pisaria na cabeça da serpente. Amém ou não? Joia. E aí agora o que acontece? Agora Adão e Eva vêm tendo filhos, e aí vai gerando filhos e mais filhos. E agora um número poderoso na terra, até que vem, né, o que revela para nós os dias de Noé. A terra está totalmente corrompida. O ser humano não ama mais os outros. As famílias não conseguem mais adorar a Deus. E aí Deus traz agora Noé. E aí Deus começa com Noé, porque ele era íntegro e justo entre os seus contemporâneos. E aí a Bíblia vai dizer que agora Noé é o pregador da justiça. Ele prega por 100 anos, fazendo a arca, e o povo chamando ele de louco, chamando ele de doido, de gagá. E chegou o dia da chuva. Nunca choveu, mas Deus falou: vai chover. E aí chegou o dia da chuva, e aí o que aconteceu? A terra ficou inundada, mas aquilo que Noé se dedicou por 100 anos, ele e a sua família ficaram guardados. Agora o dilúvio desce, acaba, o Senhor agora começa de novo a nação, o povo, né, com a vida de Noé, porque ele era justo, ele era íntegro, e a visão de Deus era sempre gerar homens e mulheres segundo o seu coração. Sempre foi. Deus não gerou o casal imperfeito, ele gerou perfeito. Noé, ele olha e o cara é íntegro, é justo entre os seus contemporâneos. O tempo foi passando, querido, até que um dia o Senhor olha para um homem já de idade, Abraão, e a sua esposa de idade, e ele fala: olha, eu vou te dar um filho. E ele: como que o Senhor vai me dar um filho? Já sou velho, minha esposa já avançada em dias. E ele fala: eu te darei um filho. Então sai desse lugar, vai para a terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia vai dizer que Abraão recebe aquela palavra, toma posse daquela palavra e sai. E a Bíblia vai dizer que Abraão agora, nessa caminhada,
ele sempre falando com Deus: Deus, cadê meu filho? Deus, cadê meu filho? E Abraão já está saindo de Ur dos Caldeus, indo para o deserto, do deserto para ser guiado para Canaã. A Bíblia vai dizer que Abraão está 10 anos já morando em Canaã, e ele está duvidando ali, falando: Senhor, o Senhor me prometeu um filho há tanto tempo. E aí ele tem aquela conversa com a sua esposa: como é que vai ser isso? E ela vira e fala para ele assim: olha, eu tenho uma serva aí, se você quiser, eu acho que o filho pode vir dela, porque de mim não parece que não vai vir nada. E aí a Bíblia vai dizer que Abraão deita com essa mulher e gera Ismael. E aí ele vai falar com Deus, e Deus fala: Abraão, este não é o filho da promessa. O filho da promessa virá de ti, com Sara, até que vem Isaac. E aí começa a vir agora a nação de Deus, o povo de Deus começa agora a vir. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer gerar vida nos outros. Então, se ele encontra uma família onde ele pode habitar, se ele encontra um casal onde ele possa reinar, essa família vai ser canal para outras famílias. Esta casa vai ser luz para outras casas, e assim o trabalho de Deus fica maravilhoso na terra. Por quê? Porque Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, o desejo de Deus é sempre gerar em nós vida. Minha casa como um farol para as outras casas. Não que você será perfeito a ponto de não errar. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor não, o que Ele condena é a prática do pecado, não as falhas. Nós erramos, nós falhamos, mas a prática do pecado, não. Então o Senhor agora ele vai gerar esse povo. Então agora vem Abraão, gera Isaac. Isaac vai gerar agora, seus dois filhos ali, a Esaú e Jacó. E a Bíblia vai dizer que agora, através de Jacó, virão as 12 tribos, que hoje nós chamamos, as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos se tornaram as 12 tribos. Um período eles descem para o Egito, porque há fome na terra. Por que a fome na terra? Porque Deus tem um propósito em tudo. Um dos filhos de Jacó, chamado José, é vendido, é odiado pelos irmãos, é vendido, é lançado na cova, e é vendido para o Egito. Esse menino sofre, esse menino aprende a ser homem lá no Egito. Lá no Egito ele aprende a ser homem, e lá no Egito ele não deixa o Senhor, e lá no Egito ele é levantado como governador. E lá no Egito Deus usa este homem de Deus para salvar o mundo, vamos dizer assim. Há fome no mundo, mas no Egito tem de comer. Por quê? Porque lá tem um governador segundo o coração de Deus. Amém ou não? Só que, o que acontece? A sua família desce para o Egito. A Bíblia vai dizer que a sua família fica no Egito por 400 anos, até que o povo não está aguentando mais. De 70 que desce para o Egito, agora está em milhões de pessoas. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, então dá mais ou menos aí 2 a 3 milhões de pessoas. E o Senhor agora levanta um homem, que esse homem, para resgatar o seu povo dali. Moisés é levantado e é enviado para tirar aquele povo de lá. O que acontece? Ele confronta Faraó, porque Deus está falando para que o povo saia do Egito. Faraó endurece o coração. Por quê? Porque ele confia nos seus deuses, ele confia no seu poder, ele confia na sua riqueza. O seu orgulho, o seu ego é grande demais para ele ceder. Imagina ele perder milhões de escravos. Não dá. A mão de obra do Egito inteiro está lá no povo de Deus. Mas Deus falou: é hora de sair, porque eu quero que o meu povo volte para Canaã. Por que eu estou falando isso para você? Porque esse cenário, essa história,
que vem desde Gênesis até os nossos dias, nós não enxergamos uma história terrena, simplesmente, mas nós enxergamos o coração e o amor de Deus pela sua criação. Nós enxergamos como Deus ama. Nós estamos no mês da família, então nós precisamos olhar para Deus como um pai e olharmos para nós como um filho. Nós crescemos, constituímos famílias, nos tornamos pais, outros avós, bisavós, mas nós temos que ter algo no nosso coração. Nós nunca podemos deixar de ser filho. É aí que entra o X da questão, né? Quando nós não temos mais esse discernimento que aí somos filhos, que somos pais, o avô, que já chegamos numa certa maturidade, numa certa idade, nós não conseguimos ter um coração de filho. E aí quando Deus está falando com o seu povo, levantando, curando, direcionando, fazendo prodígios e maravilhas, para quê? Para levar o seu povo para uma terra que manda leite e mel. Tudo que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, é para nos levar ao lugar onde nós podemos nos alegrar. Amém ou não? E esse lugar é a presença dele. Muitas pessoas têm caminhado assim, as pessoas têm caminhado buscando um descansar. Não, querido, a nossa vida é como o batimento cardíaco, né? Dessa forma, os altos e baixos. Porque o Senhor em nós, porque Ele estará conosco, tanto no alto como embaixo. Então, se a minha corrida nessa terra for para o meu descansar, eu vou me frustrar. Mas se a minha corrida nessa terra for para adorar o Pai, ouvir o Pai, aonde eu estiver, aprender com o Pai, me alegrar com o Pai, tudo muda na nossa vida. E aí, quando o Senhor então tira aquele povo e leva para Canaã, e é um desafio muito grande, porque muitos deles que saíram do Egito não entraram em Canaã. Por que eles não entraram em Canaã? Porque Deus não quis? Não, porque eles foram incrédulos. Eles reclamavam, murmuravam no deserto: poxa vida, nós estamos caminhando, nós estamos com fome, nós estamos com sede, nós queremos carne, esse negócio de maná, só maná, agora eu quero carne. Aí Deus vai lá e manda carne, faz um vento de codorniz vir para eles, e aí eles ficam agora só no churrasquinho de codorna. Olha que bênção. Só que aí não é o suficiente, porque o povo murmura. Aí eles chegam lá naquela terra, só que agora tem habitante, e Deus fala: eu já dei para vocês a vitória, vocês só tem que entrar lá e guerrear, porque a vitória é de vocês. Só que o povo não crê. 10 príncipes voltam: não é possível, nós vamos morrer lá, o povo é forte, é gigante. Mas Deus está falando como pai: pode ir, confia, eu sou teu pai, confia, eu já dei a vitória, confia, os gigantes já caíram, confia. Deus é assim com a gente, é ou não é? Mas a incredulidade faz a gente perecer muitas vezes, perder a oportunidade muitas vezes. Mas aí nós chegamos em um momento que nós olhamos para Deus só como um Deus, só como um rei. Esquecemos também que Ele é pai, e um pai quer o melhor para os seus filhos. Jesus vai dizer que se o filho natural pedir pão para o pai, o pai não vai dar pedra. Aí Jesus fala assim: se o pai que é carnal, que é mortal, quer dar o melhor, imagina Deus o que quer fazer com os seus filhos. Olha só. Então, nós precisamos olhar para o Senhor hoje como pai. Eu queria que você olhasse para o Senhor como um pai. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o amo absoluto, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Salvador. Mas quero que você olhe como um pai. O pai quer o melhor para o seu filho. O filho, muitas das vezes, não vai entender, muitas vezes, o que o pai quer dizer. Mas quando ele começar a viver e praticar como pai na vida do filho, ele vai entender aquele processo. Então o Senhor, Ele consegue levar o seu povo.
o seu povo agora está em Canaã, agora o seu povo está adorando a Deus, louvando a Deus. Só que agora o seu povo começa a crescer, as nações, os outros povos agora começam a olhar para Israel, começa a ver a mão de Deus. O povo ficou temeroso, as nações olhavam para Israel e falavam assim: poxa, o Deus daquela nação tirou eles do Egito, fez o exército de Faraó perecer no mar. Olha que Deus poderoso, olha, aquele Deus bota uma nuvem, uma coluna de fogo durante a noite no deserto. O Deus deles coloca uma nuvem durante o dia para eles não sentirem muito calor. Que Deus poderoso! Mas Deus está olhando para o seu povo e falando assim, tratando com o seu povo como filho: meus filhos, meus filhos, meus filhos, meu amado. Então Deus está chamando aquele povo, o seu povo, de filho. Não, eu gerei vocês, eu chamei Abraão, eu comecei essa família, essa nação com um homem idoso, sem que as pessoas não dessem nada para ele, mas eu comecei essa nação. Sabe o que Deus está falando aqui? Abrindo um parênteses aqui para nós. Deus começou a sua família, querido, sem esperança nenhuma. Muitos não olhavam, outros desprezavam, mas nasceu a sua família, nasceu a sua casa, o seu lar. Talvez assim meio na dúvida: será isso mesmo? Talvez as pessoas falam assim: isso aí não vai dar nada não. Talvez falando para a mulher, talvez falando para o homem. E aí hoje você está aí, buscando ao Senhor, falando para o Senhor: me sustenta. Muitos desafios, muito choro, muitas perdas, muitas lágrimas, mas você está aí. E aí agora vem o profeta Isaías. Deus levanta um homem no meio daquela nação. Por que Deus levanta o profeta Isaías? Porque Deus quer falar. Deus quer falar o que está acontecendo e o que vai acontecer com a nação. Olha o que Deus vai dizer lá, Isaías capítulo 1, verso de número 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece o seu dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O Senhor começa a falar agora para essa nação que está longe dele. Agora eles prosperaram, eles cresceram. Olha o que ele está falando. O Senhor é quem fala. Criei filhos, volta para mim, filho. Criei filhos e os engrandeci. Outras traduções falam: eu os fiz ricos, eu os fiz poderosos, eu os fiz grande na terra. Deus está falando isso. Mas aí ele vai dizer assim, mas eles estão revoltados contra mim. Olha que coisa forte, querido. O Senhor então agora está falando com a nação através do profeta e falando assim: olha, olhando para a nação e falando assim: olha, eu criei vocês, eu eduquei vocês, eu levantei vocês, eu tirei vocês do Egito, eu gerei vocês. E o que vocês fizeram para mim? Vocês estão revoltados contra mim. Vocês não querem me adorar, me ouvir, vocês não me querem. Um pai falando para o seu filho. Olha só, olha lá o versículo 10. Bota para mim o versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Ele chama aquele povo, a nação dele. Deus está falando assim: olha, os príncipes da nação de Israel está parecendo com os príncipes lá de Sodoma, que foi destruído. E o povo de Israel está parecendo com o povo lá de Gomorra. Forte isso, né?
Então o Senhor está falando: eu criei você, eu engrandeci vocês, eu fiz vocês prósperos, eu abençoei vocês, eu abri o céu sobre vocês, eu tirei vocês da escravidão. Quando nós olhamos para nós, talvez você fale assim: ainda bem que não é eu lá. Mas quando nós olhamos para nós, o Senhor nos tirou lá do lamaçal do pecado, nos tirou do caminho de morte. Estávamos sem expectativa de vida, estávamos sem nada. E aí o que o Senhor fez? O Senhor nos tirou de lá, o Senhor nos deu vida, o Senhor trocou as nossas vestes. Agora a alegria em nós, a esperança em nós. Agora a gente tem mais fé, a gente tem mais ousadia. Antes a gente vivia com muito e murmurava. Hoje a gente vive com pouco, ainda sobra, porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus está falando isso com a nação de Israel. Agora Deus está falando para eles: olha, os príncipes de vocês estão parecendo com o de Sodoma, e o povo de vocês está parecendo com o de Gomorra. Olha que coisa forte, querido. Sodoma e Gomorra foi destruído por fogo do céu, porque aquele povo era perverso. Então Deus está falando com os seus filhos. Deus poderia falar assim: eu não quero nada com vocês, seus ingratos, vai embora. Não, mas Deus está ali, levantando o homem, e falando: olha, Isaías, fala com eles dessa forma, eles me abandonaram, eles deixaram a minha presença. Aí ele vai dizer isso, mas o que aquele povo está fazendo? Chama atenção, o versículo 11, ele fala assim: olha, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Aquele povo estava fazendo um sacrifício atrás do outro. No Antigo Testamento, para perdão dos pecados, eu levava o animal, o cordeiro, e aí colocava a mão sobre ele, e aí perto do sacerdote, e eu pedia perdão pelos meus pecados. Os meus pecados eram transferidos por aquele animal, porque havia uma sinceridade no coração. E aí aquele animal recebia todo o pecado, era sacrifício, e o pecado era perdoado. O Senhor está falando que havia uma constante entrega de sacrifício. Qual era o cenário ali? Aí ele vai dizer assim: estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiro, e nem de bodes. O Senhor está falando: eu não me agrado do sacrifício. Mas peraí, não foi Deus que pediu o sacrifício? Porque Ele então não se agrada, porque o animal está apenas sendo morto, mas não há uma entrega total de coração. Não há aquele momento de reconhecimento, quebrantamento da nação. O povo está sacrificando um animal atrás do outro e achando que está tudo bem, e o Senhor está falando: não me agrado disso. Quando vinde para comparecer perante mim, vem quem vos requereu, e só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, incenso é para mim a abominação, também as festas de lua nova, olha só, os sábados e a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade associada juntamente, ajuntamento solene. Olha só o que o Senhor está falando: o povo está reunido, o povo está adorando, o povo está sacrificando, o povo está levando oferta, o povo está levando sacrifício, mas o Senhor fala assim: cadê o coração de vocês? Cadê o pai e o filho? Deus está falando isso. Cadê meu filho? Como assim, cadê meu filho? Cadê o meu filho? Pai, estou aqui, fui gerado pelo Senhor, o Senhor me deu vida. Pai, eu estava no Egito. Pai, o Senhor fez milagre. Pai, o Senhor me tirou de lá. Pai, a gente estava morrendo lá, perecendo. A gente estava trabalhando e apanhando. Pai, cadê meu filho? Deus está falando isso: cadê meu filho? Ele vai dizer mais: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, e estou cansado de as sofrer. Versículo 15: pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Olha só, versículo 17: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, e defendei o direito do órfão, e pleiteai a causa das viúvas.
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, quando os vossos pecados sejam como escarlate, quer dizer, está vermelhinho o pecado, né? Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos, como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor está dizendo. O que o Senhor está falando? Olha, ainda que os pecados de vocês, está falando para Israel ali, sejam como carmesim, mas eles vão ficar brancos como a neve, porque eu sou o Senhor. Aí ele vai dizer mais assim, olha, mas aí eu tenho algo para você, se quiser e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Fala comigo assim, ó, se eu quiser e eu ouvir a Deus, eu vou comer o melhor dessa terra. Fala assim, mas se eu recusar e for rebelde, sereis devorado à espada. O pai falando para o filho, filho, se você quiser, olha só, querido, por que Deus foi lá no Egito resgatar o povo? Porque o povo clamou. Quando Deus chega para Moisés, Deus fala assim, Moisés, há um clamor lá no Egito, eu preciso que você vai lá. Se não houver clamor, Deus não se achega. Mas eu não estou clamando e as coisas estão acontecendo. Tem alguém clamando por você. Ah, mas eu estou fazendo o que quiser e tal. Teu pai e tua mãe estão orando por você. Ah, mas eu não quero. Tem gente que não, olha quanta coisa boa. Tem gente orando por você. Se tá bom, imagina você ouvindo a voz de Deus, pode ficar melhor, vai ficar melhor ainda. Então, o Senhor está falando com os seus filhos, olha, se você quiser, tem que querer. Às vezes a pessoa, pastor, preciso orar lá naquele lugar. Eu falei, vamos lá, mas a pessoa quer, não quer, pastor. Não, mas é eu que quero. Não, mas você não tem que querer. O seu querer é orar por ele. Mas para eu entrar lá naquela casa, para Deus chegar lá naquela casa, ele precisa querer. Jesus falou sobre isso. Jesus envia os seus discípulos e fala assim, olha, quando vocês chegarem na cidade, se eles aceitarem você, joia. Se não aceitarem, chacoalha a poeira do pé e vai embora. Fala assim, olha, quando vocês entrarem numa casa, olha só, quando vocês entrarem numa casa, a paz de Deus que está sobre vocês, fique sobre a casa. Mas se eles não receberem a paz de Deus que está sobre vocês, retornem com vocês. Jesus está falando isso. Então o Senhor está falando aqui, ó, se eu quiser, precisa querer. Todo aquele que quiser, vai ver a glória de Deus. Todo aquele que quiser o Senhor, vai ver o mover de Deus, na saúde, na família, nos filhos, vai ver. Por quê? Porque o Senhor está falando para Israel, o Senhor está falando para o seu povo, o Senhor está falando para nós aqui, se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. E quando nós falamos isso, não estou falando dessas questões das riquezas ilícitas, as pessoas já saem pensando um monte de coisa, não, querido. A prosperidade é a ausência de necessidade. Você pode estar trabalhando e não chegar nas suas mãos o dinheiro que você queria, mas porque você ama o Senhor, é fiel ao Senhor, o Senhor multiplica aquilo ali, e você é feliz, e você glorifica, e você exalta o Senhor. Certo ou não? Então, o Senhor está olhando para o seu povo, não como um Deus de barro, não como alguém que está exigindo, não, Deus está falando assim, olha, eu é que gerei vocês, eu é que dou vida para vocês, eu é que faço acontecer, tudo o que eu quero de vocês, é que vocês caminhem comigo. É tão forte isso, que Jesus falou assim, que naquele dia, muitos vão chegar diante dele e falar assim, Senhor, eu curei em teu nome, eu fiz milagre em teu nome, olha quanta coisa na terra eu fiz. E o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu nunca vos conheci. O que o Senhor Jesus está falando? Não houve um relacionamento entre eu e você. Então, quando o Senhor está falando para nós, se a gente quiser, a igreja não é um lugar onde eu busco a minha bênção, não é.
mas a igreja é as pessoas que creram no Senhor, e a nossa reunião aqui de adoração e de louvor é a celebração do Deus que nós cultuamos todos os dias. Você entendeu ou não? Então a nossa reunião aqui é agir na unidade. A Bíblia fala que há uma unção na unidade. Então esse mês, o mês da família, há muitos desafios, querido. O homem querendo fazer o melhor para sua esposa, a esposa querendo fazer o melhor para o seu esposo, os pais querendo fazer os melhores para os filhos tentando explicar para os pais a visão deles. Deixa eu te falar um negócio aqui, não dá certo, dá errado, não tem como viver assim, não tem como. Jesus já estabeleceu para nós o princípio. Qual é o princípio? O homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. O que ele está dizendo aqui? Olha, a nossa vida, a nossa forma, o nosso caminhar, a nossa direção é o Senhor. Aí o homem está batendo a cabeça, a mulher fala assim, ó, você não está fazendo o que o Senhor falou. Aí a mulher está batendo a cabeça, o homem fala assim, olha, mulher, não é a mim, é ao Senhor em primeiro lugar. Aí os filhos estão ali agindo de uma forma ou de outra, aí você fala assim, faz aí, educa aí, e tá, não, entrega para Deus. Não, Deus confiou a você. Da mesma forma que o Senhor tem nos corrigido, nos reposicionado, nós somos chamados a fazer isso com os nossos filhos. Mas se o nosso coração deixar de ser filho, nós vamos bater a cabeça nessa terra. Por quê? Porque nós já sabemos. A vida traz experiências para nós, traz. A pessoa de mais idade vai viver muitas coisas, talvez não, talvez sim. Mas o salmista fala que o homem experiente é aquele que observa a palavra. A maturidade está naquele que observa a palavra. Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Como você enxerga Deus? Talvez é só alguém que você ali tem até temor de falar alguma coisa ao contrário. Mas quando nós olhamos para o cenário de Israel, o que estava acontecendo lá? Culto, toda hora, culto a Deus, culto a Deus. O que estava acontecendo lá? Sacrifício, sacrifício, quer dizer, oferta, dízimo, oferta. Estava acontecendo o que mais? Eles estavam ali, o dia que eles separavam para adorar a Deus, né, as festas, vamos fazer as festas que o Senhor falou, o dia do descanso, vamos separar o dia do descanso, tudo que Deus falou, nós estamos fazendo. Aí Deus falou assim, não suporto isso em vocês. Por quê? Porque precisa haver uma sinceridade do coração, precisa haver uma entrega do coração. O povo, preste bem atenção, tem gente aí que fala assim, esses dias mesmo escutei um rapaz falando assim, pastor, está dando certo, Deus está comigo. Falei sim, não é verdade, biblicamente não tem base bíblica para isso. Como não? Falei para ele assim, então hoje o islamismo é o que mais cresce, está dando certo? É de Deus. As seitas estão crescendo, é de Deus. A facção está crescendo, é de Deus, está dando certo. O dinheiro está entrando, está crescendo, está dando certo, é de Deus. Nem tudo que cresce é porque está tendo a mão de Deus. O Egito era poderoso, Deus foi lá mostrar que eles estavam adorando outros deuses. O que o Senhor está falando no nosso coração nessa noite é que Ele é Pai e Ele quer relacionar com o filho dele, com a filha dele. Ele quer que você chore para Ele, Ele quer que você converse com Ele, Ele quer que você pergunte para Ele o que Davi perguntou: Pai, vê se há em mim um caminho mau. Ele quer que você tenha essa liberdade nele. Agora, você acha que Deus pegou pesado com a nação de Israel? Até então é só o profeta falando.
O que vai acontecer depois? O povo não dá ouvido, os seus filhos não dão ouvido. Lembra quando seu pai falava assim, ó, não, e aí você escondidinho ia lá e fazia? O que acontecia? Alguma coisa acontecia de ruim. Batia o pé, dedão, não vai, vou, aí caía, machucava, tá vendo? Eu falei, não corre, você vai cair. Aí a pessoa corria, o que vai fazer? Cai. Por quê? Eu falei para não correr. Palavra do Pai tem poder. A palavra de Deus sobre nós como Pai é poderosa sobre nossas vidas. O que vai acontecer com seus filhos aqui? O que vai acontecer com a nação de Israel aqui? Eles vão perder a sua casa, eles vão perder a sua cidade, eles vão perder a sua pátria, eles vão perder o seu templo, eles vão perder o seu trabalho secular, as suas plantações, e eles vão ser levados cativo, preso para a Babilônia, e lá eles vão ficar 70 anos. Por quê, pastor? Porque não ouviu a voz do Pai. E o pai não chegou e falou assim, ó, acabou e tal. Não, o pai chegou falando assim, olha, se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Se você quiser, Deus está falando para a nação. Sabe o que o Senhor está falando para nós? O cristianismo, fazer parte da mesa, ser cristão, não é a obrigação dos outros, fazer vontade dos outros, não. Por quê? Porque não é simplesmente eu entrar no ambiente, mas é Cristo entrar em mim e me fazer negar a carne todos os dias. Todos os dias. Você está lá com o seu celularzinho no trabalho, acabou de sair do culto, foi e tal, adorando a Deus na semana, de repente está vendo uma pregação, aí nessa pregação você está vendo glória, de repente vê um comercial do YouTube, o comercial de qualquer coisa, aparece lá, cenas pornográficas, você fala, misericórdia. Aí você passa, aí de repente fica na sua mente, não, eu vou ver. Você não negou a sua carne. Você adorou, você cultuou, você ouviu, aí você vai para a semana, aí na semana você falou, não, essa semana eu vou vencer, essa semana eu não vou ficar fazendo graça com a cara daquela pessoa, não vou ficar tentando, eu não vou ficar cobiçando, aí você vai para a sua semana e tal, não, Jesus é bom, Ele é meu Pai e tal, aí na semana você faz ali uma vez, e fala, eu fiz, já perdi tudo, e aí dá continuidade. Não. Eu me arrependo, fala, Senhor, me ajuda. Aí vai ser preciso jejuar, vai ser preciso matar a sua carne. O maior mal nosso, querido, é achar que, poxa, não, eu estou sentindo, olha, está até arrepiando. Não, como isso? Não, querido, a carne vai gritar. Gálatas capítulo 5 vai falar que a carne está lutando em você, em mim, para a gente não adorar a Deus. Aí eu olho para os nossos filhos, olha para o Daniel, olha para a Raquel, olha para o Ezequiel, aí cada um está numa fase, eles precisam negar a vontade da carne, mas aí eles têm um pai, eles têm uma mãe, e aí o pai com a mãe precisa ser duro com eles. Por quê? Porque se não for duro com eles, eles vão perecer. Deus foi duro com a nação, e a nação não pereceu porque ficou presa na Babilônia por 70 anos. Pessoas nasceram na Babilônia e pessoas saíram da terra prometida para morrer na Babilônia. E aí é uma história de 3.000 anos atrás, pastor? Não, é o cenário do coração de Deus. Eu falei para o irmão essa semana, olha, liderar a casa é sangrar, irmão. Se a gente fechar os olhos para isso, Deus fecha o céu sobre a nossa casa. Se você, homem, fechar os olhos para a tua casa, o céu se fecha lá. Ou vocês vão virar escravo do trabalho das pessoas, ou vocês vão perder aquilo que Deus deu. O Senhor é aquele que está à procura dos filhos, que ouve a voz dele. Nós crescemos, nós saímos da fase de filho. Tem pessoas que falam, pastor, já completou 18 anos, agora não posso fazer mais nada, vamos colocar, né, o filho natural.
Eu conheço um pastor que o filho dele completou 18 anos, ele falou assim: pai, hoje eu faço 18 anos. O pai falou assim: ô glória, benção, né meu filho, benção. A partir de hoje eu não vou na igreja mais. Ele falou: tá bom, ué. E você já viu onde você vai morar? Ele falou: mas como assim? Eu falei: se você não vai na igreja, você então já consegue decidir o que você quer. Até aqui eu te ensinei que o caminho da vida, da verdade, para você romper, prosperar, não é a igreja, mas é negar a carne para estar junto. Não, pai, tá bom. Então amanhã você vê o lugar e aí você vai viver a sua vida. Mas assim não dá, ué. Eu comecei a trabalhar agora e aí o filho, naquela semana, ficou emburrado, ficou aborrecido, não falou com ele. Aí no final de semana falou assim: olha, eu entendi, eu não quero ficar na sua casa só para mim ir para a igreja, mas eu entendi que a vida de Deus é ali, a gente está junto, a gente adorar, a gente louvar. E se o pai fala: é verdade, você tem 18 anos, você faz o que você quiser? Não. O pai que ama o filho, ele precisa olhar para Deus como ama o seu filho, o ser humano. Por quê? Porque Deus, Ele é o modelo para nós vivermos. Deus vai mostrando: olha, não é esse caminho, não é dessa forma. Aí o homem está vivendo da forma que quer com a esposa, aí Deus vai lá e fala para ele: não é assim, faça desse jeito. Mas porque ela é desse jeito? Não. O homem santo santifica a tua esposa, a esposa santa também santifica o teu esposo. Porque isso, porque aquilo. Não, para Deus todas as coisas são possíveis. Agora eu preciso querer, eu preciso desejar isso. Muitos lugares Deus já fechou o céu. Por que Deus já fechou o céu? Porque Ele já não está mais lá. Por que Deus não está lá? Porque as pessoas deixaram de cultuar? Não, ao contrário, nós olhamos aqui, as pessoas continuaram cultuando, continuaram dizimando, ofertando, fazendo sacrifício, separando ali, vivendo a lei certinho. Mas Deus falou: seu coração de vocês está longe. Nessa noite, o Senhor, Ele está falando para nós assim: olha para mim como um pai. Você é um pai, você é um avô, você é uma avó, uma mãe, olha para Ele. Seja um filho. Seja um filho. Eu nunca aprendi a ser filho. Aprenda agora. Mas já é tarde. Nunca é tarde. Aprenda agora a ser filho. Aprenda agora a falar assim: pai, por favor, fala comigo. Pai, me dá sabedoria. Pai, abre o caminho. Pai, fala. Pai, dá discernimento. Pai, eu preciso do Senhor. A igreja nasceu, querido, porque houve um sacrifício na cruz do Calvário, e esse sacrifício era um filho que obedeceu à voz do Pai. Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele se humilha na forma humana, o Deus encarnado, e Ele declara assim: Pai, por que me abandonaste? Na cruz, Ele está sozinho, mas Ele está ali: Pai, perdoa esse povo que está me crucificando, que me quer morto aqui, perdoa ele, porque eles não sabem o que fazem. Ele está ali, e Cristo é o modelo para nós de filho. Você tem um pai, você não é órfão. Você homem tem um pai, você mulher tem um pai. Você não é órfão, e é o Deus Todo-Poderoso, que quer ouvir a sua voz, que quer que você olhe para as Escrituras e fale assim: é dessa forma que eu preciso viver. Você tem um pai que zela por você, é tão forte. Bota para mim, Dani, Gálatas capítulo 4, verso de número... olha o que a Bíblia vai dizer lá em Gálatas 4, verso 1. Olha o que vai dizer: tudo que Deus quer é levar a gente à maturidade. Por quê? Por que Deus quer nos levar à maturidade? Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, essa palavra menino é também imaturo, menino em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. E outras traduções falam: ele não é diferente de um escravo. Talvez você tenha esse sentimento de um escravo. Pastor, eu tenho um sentimento que eu não tenho pai, que eu sou um escravo. Por que você tem esse sentimento? Porque você não aceitou a maturidade. Muitas pessoas têm desistido do Evangelho porque não encontram em Deus a paternidade, e não é verdade. Há um Deus que é Pai,
Mas como eu vou enxergar Ele como Pai? Como eu vou valorizar Ele como Pai? Quando eu deixar as coisas de menino, quando eu amadurecer, quando eu me reposicionar, como eu tomar a posição e falar: não, peraí, eu preciso ver as coisas como o Senhor vê. Então ele está falando que a imaturidade, o que é essa imaturidade? Não é a idade, não. Essa imaturidade, eu não consegui entender a palavra, eu vou viver como um escravo. Aí ele vai dizer ali, ó, sendo senhor de tudo. Quer dizer, eu sou senhor, eu sou dono, mas estou vivendo como escravo. Por que eu estou vivendo como escravo? Porque eu não cheguei à maturidade. Então aquele que não chegou à maturidade vai ter sentimento de escravo, vai se sentir inferior, vai se sentir desprezado, vai sentir que ninguém olha para ele, que ninguém está nem aí. Por quê? Porque é um escravo. O que o escravo tem? Nada. O que o escravo faz? Tudo o que o seu patrão, o seu senhor manda ele fazer. A Bíblia fala: se eu for escravo do Senhor, eu vou ouvir o Senhor, mas se eu for escravo da carne, eu vou servir a carne. E o Senhor então tem nos chamado, trago a gente de volta a ser esse filho que fala com o Pai. Quanto tempo você não fala com o Pai? Quanto tempo que você, pai, não fala com o filho? Ah, já desisti lá, pastor, em casa. Se você desistir, o céu fecha sobre você, porque Deus confiou em você, a sua casa, o seu lar. O mês da família, o mês que você precisa focar na sua casa, focar no seu lar, focar no trabalho das suas mãos, focar no tempo que você tem dedicado. O Senhor tem nos chamado a esse tempo. O Senhor tem nos chamado a olhar para Ele como Pai e a deixarmos de ser meninos e deixar de ser escravos. Nós não fomos chamados para ser escravo. Você não foi chamado para ser escravo. Você foi chamado para ser filho do Senhor. Viver como filho do Senhor. Desfrutar como filho do Senhor. Amém ou não?